A ação que foi aprovada pelo Senado, as medidas protetivas estão mais rigorosas na busca de combater a violência doméstica e familiar. Patriota Júnior está chegando novamente ao vivo a este Manhã Cidade. Então, Patriota, quais são essas novas medidas protetivas? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, Renata, a Lei Maria da Penha, uma lei de 2006, que ao longo dos anos foi passando por atualizações, mais recente. No ano passado, traz a possibilidade das mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, dessas mulheres solicitarem medidas protetivas de urgência antes mesmo do registro do boletim de ocorrência, mais um avanço. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Amanda Lira, que é especialista em segurança pública. Amanda, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O que é que representou essa mudança na Lei Maria da Penha? Bom dia a todos da Rádio, da TV Cidade, a Renata, essa querida, por quem eu tenho muito carinho. Dizer que essa alteração, na verdade, que adveio com a Lei 14.550, foi uma alteração de abril do ano passado, ela já vai completar um ano, mas a gente que se debruça sobre a Lei Maria da Penha reputa como uma das alterações mais importantes, porque ela vem aclarar um instituto que é um instituto fundamental na Lei Maria da Penha, que é o Instituto das Medidas Protetivas. Então, na verdade, ela vem deixar claro que a Lei Maria da Penha não é uma lei eminentemente punitiva, mas que ela é uma lei protetiva. E dentro desse aspecto de ser uma lei protetiva, que protege a mulher, que garante a mulher voltar para casa em segurança, nós temos o Instituto da Medida Protetiva. Então, o que antes havia era uma discussão de se havia necessidade de um registro de boletim de ocorrência, de uma tipificação criminal, de um processo criminal, para que a vítima tivesse direito a uma medida protetiva. E a lei, ela vem justamente dizer que não é necessário. Por quê? Porque a medida protetiva, ela tem um caráter de uma tutela cautelar inibitória, ela tem um caráter, ou seja, esmiuçando melhor, ela tem um caráter civil e não uma natureza penal. Aquela mulher que solicita uma medida protetiva não significa que ela está acusando alguém de um crime, ela está apenas solicitando que seja garantida a sua segurança, a sua integridade. A medida protetiva, ela não tem o condão de entrar no mérito da discussão, ou seja, se houve algum fato criminoso, se não houve. O que a medida protetiva vem resguardar é o perigo iminente que a mulher tem de sofrer. Então, independentemente de ter acontecido um crime, um evento criminoso, ou que a mulher queira um processo criminal, ela tem direito sim à medida protetiva. Porque o que acontecia, Renata, e a todos que nos escutam, é que muitas vezes os juízes, ao decidir, diziam assim: não vislumbro a ocorrência de crime e por isso indefiro a medida protetiva. E acabava que as medidas protetivas muitas vezes eram indeferidas porque não se entendia que havia crime. Não precisa haver crime, precisa também haver processo criminal para que a mulher tenha direito à medida protetiva. Isso na prática significa o quê? Que a mulher, ela tem a opção de dizer assim: olha, eu não quero representar criminalmente, eu não quero processar o meu companheiro, o agressor, mas eu quero a medida protetiva, Obviamente, é bom dizer que existem alguns crimes que, independentemente da mulher querer ou não processar, a lei garante que, como uma forma de proteção maior, ela vai ter o inquérito policial instaurado, como, por exemplo, lesão corporal, crimes de estupro, Ou seja, crimes de uma gravidade maior, eles precisam de um processo. Agora, a medida protetiva, ela independe de processo criminal, porque ela é um instituto apenas preventivo, é um instituto garantidor da mulher, e isso independe de boletim de ocorrência. Ô Amanda, de que forma essa atualização da lei caminha para superar os obstáculos encontrados pelas mulheres no sistema de justiça para a sua devida proteção? Esse avanço legislativo, na verdade,
é uma resposta porque a gente percebe que quando a gente fala de um machismo, né, de um machismo que está arraigado, que está na nossa sociedade, esse machismo ele não é próprio de alguns setores, mas ele é próprio de todos os setores, inclusive dos setores judiciários. Então, muitas vezes, quando a gente julga quando o judiciário vai apreciar uma decisão, aliás, vai apreciar um fato, vai apreciar uma medida protetiva, muitas vezes ele traz em sua bagagem o machismo que está arraigado na nossa sociedade, né? Então ele diz, olha, aqui eu não vislumbro crime, aqui não tem direito à medida protetiva. Ora, quem se sente em perigo é a mulher. É a mulher que sabe. Então, veja, por exemplo, o crime de violência psicológica é um crime que exige um dano emocional à mulher. E muitas vezes não é possível provar esse dano. Muitas vezes não é possível, nos crimes que acontecem dentro da alcova, ou seja, dentro da casa da mulher, sequer tem testemunha. Então a palavra da mulher, quando a mulher diz que se sente em perigo, ela precisa estar protegida, né? Então essa alteração legislativa vem justamente para modificar a forma de pensamento no que tange a mulher, no sentido de dizer, quem nunca ouviu essa expressão, na dúvida em favor do acusado, na dúvida em favor do réu. Essa é uma regra para o processo criminal. Na Lei Maria da Penha, na dúvida em favor da proteção. Se há dúvida em relação à mulher, se há dúvida se ela está em perigo ou não, deve-se conceder a cautelar. Então é isso que essa lei vem aclarar e vem dizer. Em qualquer situação de dúvida, é a mulher que se protege. E aí se inverte. Ao invés do juiz apreciar, de dizer assim, eu não vislumbro, eu não vou conceder a medida protetiva aqui, porque eu não vejo crime, ele vai ter que conceder. E ele só vai deixar agora de conceder se ele deixar bem explicado e justificado de que aquela mulher não corre perigo. Ou seja, se inverte. A palavra da mulher, ela passa a ter uma plenitude de acolhimento no judiciário, no sentido de dizer, se eu vim aqui, se eu estou comunicando e se eu peço uma medida protetiva, é a minha palavra. Agora, o judiciário, se não entender que não há perigo, ele vai ter que justificar por quê. Ou seja, a Lei Maria da Penha, ela vem trazer uma forma da sociedade de pensar diferente, de pensar o inverso, né? Então é um avanço legislativo imenso na proteção à mulher. Quais são os tipos de violência estabelecidos na Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha estabelece 5 tipos de violência. Violência física, violência moral, psicológica, sexual e patrimonial. Eu reputo que a violência psicológica é aquela mais cruel, porque é aquela silenciosa, é aquela que destrói a autoestima da mulher, é aquela que destrói a mulher na sua capacidade de compreensão enquanto sujeito de direito. E normalmente quando as outras violências acontecem, a violência física, a violência sexual acontece, essa violência que a gente vê mais, a violência psicológica já aconteceu há muito tempo. A mulher já está destruída no seu psicológico. Então, a Lei Maria da Penha prevê esses 5 tipos de violência, né, de forma bem sucinta. Violência física, aquela que machuca, que deixa marcas, às vezes não deixa marcas, mas afeta o corpo, não é? A violência sexual, que é importante dizer que mesmo a mulher casada, ela pode ser vítima de violência sexual, ou seja, ela não é obrigada a ter relação sexual mesmo casada, não é? Ela tem o direito de dispor do corpo, de usar os métodos contraceptivos. Então tudo isso a Lei Maria da Penha abrange. A violência moral, que é o xingamento, a violência psicológica, que é essa destruição da autoestima, e a violência patrimonial, que é destruir o patrimônio da mulher, é destruir o seu instrumento de trabalho, é quebrar um celular. Então, afora essas violências, é claro que a Lei Maria da Penha ainda precisa avançar. Outras violências acontecem fora do contexto doméstico, não é? E aí foram previstas em outras leis, por exemplo, a violência política, né, da mulher na política, enfim. Mas a Lei Maria da Penha, no âmbito de violência doméstica, hoje ela abrange esses 5 tipos de violência. Como é que essas medidas protetivas de urgência podem ser solicitadas pelas mulheres? E também queria que você reforçasse, né, os principais canais para a denúncia de violência doméstica. Muito bom. Como a lei aclarou isso, né, hoje a medida protetiva ela não precisa necessariamente que a mulher venha até uma delegacia, porque ela independe da existência de crime. Então é óbvio que se a mulher se sentir à vontade para vir até uma delegacia, né, ela vai ter o procedimento iniciado na delegacia, que pode ser a partir de um BO, porque na verdade o boletim de ocorrência nada mais é do que uma notícia de um fato, e esse fato pode ser não criminoso, não é? Mas ela pode também, inclusive até no juízo cível, hoje
como se entende que a medida protetiva não tem um caráter criminal, até mesmo o juízo civil, né, ele pode conceder uma medida protetiva. Ou seja, no âmbito ali de uma vara de família, se perceber que há uma violência, pode ser requerido e o juiz pode conceder. Então, a mulher que se sente em perigo, que se sente violada, né, na sua integridade, ela pode requerer hoje a medida protetiva em uma delegacia, ela pode recorrer ao fórum, ela pode recorrer ao Ministério Público, ela pode recorrer à Defensoria Pública, a esses diversos canais. E a mulher que sofre efetivamente violência, né, deve procurar a delegacia de sua cidade. Em Caruaru, a delegacia da mulher funciona 24 horas para registro da ocorrência, para garantir a medida, para solicitar a sua medida protetiva. Né, e é importante dizer que a medida protetiva, ela efetivamente salva vidas. Né. Existe um estudo do Ministério Público a nível nacional que diz que 97% das mulheres que sofreram feminicídio não estavam protegidas por medida protetiva. E 94% nunca sequer procuraram uma rede de proteção à mulher. Ou seja, as mulheres, em sua massificada maioria, que procuram uma medida protetiva, que procuram a rede de proteção, estão vivas, não é? Porque, na verdade, esse machismo que viola a mulher, ele confia no silêncio da mulher. Então, quando a mulher rompe esse silêncio, quando a mulher resolve denunciar, isso sim salva vidas. Por isso que a gente sempre reforça, é a nossa voz que salva vidas. É a nossa voz que é capaz de romper o ciclo de violência. Perfeito, obrigado por conversar aqui com a gente. Amanda Lira, especialista em segurança pública. Avanços mais do que necessários, né, Renata? Nessa luta, nesse combate à violência contra a mulher. É com você. Perfeito, Patriota. Obrigado, um abraço para a Amanda, né, que é sempre uma satisfação poder ouvir a Amanda e todo o seu conhecimento. E a gente sempre lembra, né, que cada entrada dessa, né, sobre violência doméstica, se a gente conseguir despertar pelo menos em uma mulher, né, que ela pode ser salva tendo o acolhimento, né, das ferramentas que existem para tirar ela desse ciclo de violência, isso vai ser maravilhoso. Então, por isso que isso sempre é recorrente aqui no Manhã Cidade, esse tipo de pauta. 10 horas e 6 minutos.